Na névoa densa de Londres, uma máscara antiga some de uma coleção particular, não como mera relíquia, mas como guardiã de identidades perdidas. Ela pertenceu a uma ordem esquecida de impostores que velavam pelos segredos da elite, mas agora ameaça expor tudo em uma trama de vingança. Sherlock Holmes e Dr. Watson navegam por salões de baile mascarados e câmaras ocultas, perseguindo sombras de um ladrão astuto. Cada pista desvela uma traição mais profunda. A máscara não oculta rostos, é uma chave para venenos e disfarces capazes de assassinar o coração da sociedade vitoriana ao anoitecer. Entre laços de lealdade e suspeitas que cortam como lâminas, Watson confronta o inimaginável seu antigo companheiro de estudos, Elias. Pode ser o rosto por trás da conspiração. O tempo urge. A neblina vela intrigas e um bilhete enigmático ressoa. A meia-noite revela todos. Sherlock Holmes deve decifrar o segredo antes que Londres perca sua face e antes que a verdade desmascare amizades eternas. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Acomodem-se, pois hoje mergulhamos em Sherlock Holmes e o segredo da máscara esquecida. Respire fundo, sinta o ar úmido da noite londrina infiltrando-se pelas frestas da janela, carregando o perfume sutil de carvão queimado e chuva recente, aquele aroma que envolve como um véu antigo, frio e reconfortante, misturado ao mofo das ruas empedradas. Deixe as preocupações lá fora e permita que a história o leve para um mundo onde as faces não são o que parecem, onde sombras dançam em salões iluminados e segredos sussurram atrás de máscaras. Que a história comece. Sherlock Holmes reclinava-se na poltrona gasta de couro na sala de 221B, Baker Street, os dedos longos tamborilando levemente no braço do assento, como se invocasse ritmos invisíveis do caos urbano que fervilhava além das cortinas. O ar estava impregnado de tabaco denso, espiralando preguiçosamente da cachimbo apagada sobre a mesa, misturando-se ao cheiro sutil de livros empoeirados e chá ressecado que Watson havia esquecido ao lado do jornal da manhã. A lareira crepitava baixinho, lançando sombras dançantes nas paredes forradas de papéis amarelados, retratos de ancestrais vitorianos que pareciam observar com olhos pintados, cheios de julgamento mudo, como se soubessem dos enigmas que atormentavam a mente de Sherlock. Ele não lia o jornal espalhado a seus pés, títulos sobre bailes da alta sociedade e rumores de escândalos palacianos, mas via, além deles, os olhos cinzentos fixos em um ponto vazio, onde pensamentos se entrelaçavam como fios de uma teia invisível. Por que o silêncio de hoje pesa tanto? Refletia ele, sentindo o pulso da cidade pulsar através das janelas embaçadas, um silêncio que não era paz, mas o prelúdio de uma tempestade disfarçada de rotina. Do outro lado da sala, doutor. John Watson ajustava os óculos, folheando as páginas com uma distração que traía sua inquietude, o som das folhas virando ecoando como páginas de um diário confidencial. Seus olhos, porém, desviavam-se para Sherlock, capturando o brilho sutil de impaciência no rosto do amigo, uma impaciência que crescia como névoa ao amanhecer. Watson conhecia aqueles momentos, quando a mente de Sherlock girava em vazio, faminta por um caso que valesse sua genialidade afiada. Ele se levantou devagar, o assoalho rangendo sob suas botas polidas, cruzando o quarto com passos medidos, o colete esticando ligeiramente sobre o peito marcado por anos de lealdade inabalável. Holmes, você parece um lobo à espreita. Algo no ar além da neblina? Sua voz era cálida, tingida de preocupação fraterna, como o chá que ele preparava para acalmar noites longas de deduções. Sherlock ergueu o olhar, um sorriso irônico curvando os lábios finos, aqueles que raramente se abriam em risos genuínos. O ar, Watson, ele cheira a estagnação. Londres ferve de segredos, mas nenhum digno de ser desvendado hoje. Ele pegou o cachimbo, acendendo-o com um fósforo que chiou brevemente,
a chama iluminando traços angulares de seu rosto, o nariz aquilino, as maçãs altas que davam a ele o ar de um falcão em voo. A fumaça subiu, tecendo padrões etéreos que pareciam mapas de intrigas não mapeadas, enquanto ele inalava profundamente o aroma amargo preenchendo o espaço entre eles. Watson balançou a cabeça, sentando-se na borda da mesa, as mãos cruzadas sobre o joelho. Ele admirava aquela mente, um labirinto de lógica, onde emoções eram meras distrações, mas às vezes ansiava por um dia de normalidade, onde o mundo não exigisse ser dissecado. Talvez seja bom, Holmes. Um dia sem crimes é um presente raro. Mas mesmo enquanto falava, uma batida urgente na porta ecoou, rompendo o véu de tranquilidade como uma lâmina afiada. Sherlock endireitou-se instantaneamente, os sentidos aguçados, como os de um predador farejando sangue. Ah, o destino intervém, murmurou ele, enquanto Watson se dirigia à porta, o coração acelerando com a familiar excitação misturada à apreensão. Mrs. Hudson, a senhoria de sempre, entregou uma carta selada com cera vermelha, o envelope úmido da garoa fina que começava a cair lá fora. Um mensageiro apressado, cavalheiros. Disse que era urgente. Watson rompeu o selo, desdobrando o papel com mãos firmes, mas o conteúdo o fez pausar, os olhos arregalando-se ao reconhecer a caligrafia elegante, quase aristocrática. É de Elias Hawthorne, Holmes, meu antigo companheiro de estudos na universidade. Ele gerencia a coleção particular de Lord Ashford, na mansão em Mayfair. Diz que uma relíquia sumiu. Uma máscara veneziana do século XVII, guardada como tesouro familiar. Pede que venhamos imediatamente. Só vocês podem desvendar isso antes que o escândalo engula todos. O nome ecoou na mente de Watson como um eco de juventude perdida. Elias, o colega de risadas noturnas em bibliotecas empoeiradas, de debates acalorados sobre anatomia e mistérios da alma humana. Anos sem contato, mas a memória era vívida. Elias, com seu riso fácil e olhos que pareciam esconder camadas de segredos. Sherlock se levantou fluidamente, o casaco já nos ombros, os olhos brilhando com o fogo da caçada. Uma máscara roubada? Não é mero furto, Watson. Máscaras ocultam identidades, e em Londres, identidades são poder. Ele ajustou o chapéu de cervo, o movimento preciso, enquanto o ar da sala parecia vibrar com expectativa. Watson guardou a carta, sentindo um aperto sutil no peito, não só pelo mistério, mas pela ponte ao passado que Elias representava, uma ponte que poderia tremer sob pesos não revelados. A rua lá fora os recebeu com uma garoa insistente, as gotas tamborilando nos paralelepípedos como dedos nervosos, misturando-se ao cheiro de cavalos e lampiões a gás que iluminavam o caminho. Sherlock caminhava à frente, o passo determinado cortando a névoa que se adensava como um manto de segredos, enquanto Watson o seguia, a mente girando em torno de Elias. Por que agora? Por que uma máscara? A mansão de Lord Ashford erguia-se imponente em Mayfair, suas torres góticas perfurando a bruma como sentinelas silenciosas, as janelas altas refletindo a luz amarelada de candelabros internos. Ao baterem na porta de carvalho maciço, um mordomo idoso os introduziu, o ar dentro carregado de perfume de cera de abelha e tapeçarias antigas que sussurravam histórias de séculos passados. Elias Hawthorne esperava no salão principal, o rosto marcado por noites insones, os cabelos grisalhos caindo sobre a testa suada. Ele era mais magro do que Watson lembrava, o terno impecável contrastando com os olhos assombrados. John, graças a Deus você veio. Ele apertou a mão de Watson com fervor, um gesto que transportou o doutor de volta às salas de aula cheias de risos e confidências.
Sherlock, impassível, observava o ambiente. Vitrines de vidro com joias e artefatos, retratos de ancestrais Ashford com olhares imperiosos e, no centro, uma prateleira vazia, onde a máscara deveria repousar. "Conte-nos tudo, Sr. Hawthorne", disse Sherlock, a voz cortante como uma navalha. Elias engoliu em seco, gesticulando para a prateleira. "A máscara de Veneza, Holmes. Ela não é comum. Pertenceu à Ordem dos Impostores, uma sociedade secreta que protegia a nobreza com disfarces e segredos. Sumiu esta noite, durante o baile de máscaras no andar de cima. Ninguém viu nada, mas encontrei isso." Ele estendeu um bilhete amassado. "A meia-noite revela todos os rostos falsos." Watson leu o bilhete, o papel frio em suas mãos, sentindo o peso da ameaça velada. "Meia-noite? Isso é em poucas horas." Elias assentiu, os olhos desviando para as sombras do salão. "Lord Ashford está furioso. Se isso vazar, o escândalo destruirá a família. A máscara não é só arte. Dizem que ela esconde um compartimento com venenos e fórmulas para disfarces perfeitos." Sherlock se aproximou da prateleira, os dedos roçando a poeira fina. "Intrigante. O roubo foi limpo, sem sinais de arrombamento. Alguém do baile, então? Um convidado, talvez?" Ele se virou para Elias, os olhos penetrantes. "Quem mais sabia da máscara, Sr. Hawthorne?" Elias hesitou, um tremor sutil na voz. "Só eu e Lord Ashford, e alguns curadores confiáveis." Watson observou o amigo, notando o suor na testa de Elias, uma hesitação que ecoava dúvidas antigas. Ele está escondendo algo? Enquanto Sherlock examinava o salão, farejando pistas invisíveis, um fio de seda preta preso na cortina, perfume de lavanda residual no ar, Watson puxou Elias para o lado, a amizade reacendendo como uma chama fraca. "O que não está me contando, Elias? Você parece atormentado." Elias baixou o olhar, as mãos inquietas. "As dívidas da coleção são altas, John. Lord Ashford pressiona, e eu recebi ofertas estranhas por relíquias como essa." Watson sentiu um frio na espinha, a lealdade ao amigo colidindo com a suspeita crescente. Sherlock interrompeu, segurando o fio de seda. "De um vestido de baile. Nosso ladrão dançou aqui, Watson, e deixou isso como migalha." O salão parecia vivo agora, as sombras alongando-se como dedos acusadores, enquanto o relógio na parede tic-taqueava, aproximando a meia-noite. Watson guardou o bilhete, o coração dividido entre o passado e o enigma que se desdobrava, sabendo que, com Sherlock, a verdade sempre emergia, mas nem sempre sem dor. A garoa lá fora se transformava em chuva fina, batendo nas vidraças altas da mansão como sussurros de advertência, enquanto Sherlock Holmes circulava o salão com a graça de um predador, os olhos absorvendo cada detalhe como esponja faminta. O ar estava carregado de perfume residual de lavanda e cera polida, misturando-se ao leve odor de tabaco que emanava do charuto apagado de Lord Ashford, deixado sobre uma mesa lateral. Watson permanecia ao lado de Elias, sentindo o peso da amizade antiga pressionar como uma âncora, os olhos do companheiro de estudos desviando-se nervosamente para as sombras projetadas pelos candelabros de ferro forjado. "Elias, você mencionou ofertas." "De quem?" Watson perguntou, a voz baixa para não alertar Sherlock, que agora examinava a prateleira vazia com uma lupa tirada do bolso interno do casaco. Elias limpou a garganta, o som ecoando no salão vasto, onde tapeçarias venezianas pendiam como véus de mistério, retratando cenas de carnaval com figuras mascaradas que pareciam rir de sua própria descrição. "Homens anônimos, John. Eles aparecem nas sombras dos leilões, oferecendo fortunas por peças como a máscara. Dizem que a Ordem dos Impostores ainda existe, um remanescente que usa disfarces para infiltrar a sociedade." Watson franziu a testa, lembrando das lendas que circulavam na universidade.
uma irmandade de mestres do engano criados para proteger segredos reais durante as guerras napoleônicas, mas dissolvida em escândalos de traição. E você recusou, é claro. Elias assentiu devagar, mas seus olhos traíam uma hesitação, como se as palavras fossem uma máscara mal ajustada. Claro, mas as dívidas... Lord Ashford ameaça demitir-me se a coleção não se valorizar. Sherlock interrompeu o sussurro, aproximando-se com o fio de seda preta entre os dedos, o material brilhando sutilmente à luz tremulante. Isso não é seda comum, Watson. É importada de Veneza, tecida com fios de ouro microscópicos, usada em fantasias de nobres. Nosso ladrão não era um servo, era um convidado da elite. Ele se virou para Elias, a voz afiada como uma agulha de costura. O baile de máscaras foi esta noite? Quem compareceu? Elias engoliu em seco, gesticulando para uma porta dupla que levava ao salão de baile. Cerca de 100, Holmes. Nobres, embaixadores, todos disfarçados. A máscara foi guardada no cofre adjacente, mas o acesso era restrito. Sherlock acenou, caminhando para a porta, o casaco roçando levemente as cortinas pesadas. Mostre-nos o salão, Sr. Hawthorne. As máscaras caem quando menos se espera. O salão de baile era um labirinto de opulência decadente. O piso de mármore polido, refletindo os lustres de cristal que pendiam como constelações congeladas, agora apagados, deixando apenas o brilho residual de velas derretidas. O ar ainda carregava o eco de risadas abafadas e música de harpa, misturado ao perfume doce de rosas murchas espalhadas pelo chão. Pétalas esmagadas como segrédios pisoteados. Watson seguiu Sherlock, sentindo o chão frio sob as botas, enquanto Elias fechava a porta atrás deles, o clique ecoando como uma tranca se fechando em sua amizade. Sherlock parou no centro, girando devagar, os olhos traçando arcos invisíveis. Aqui, o ladrão dançou. Veja as marcas nos sapatos, saltos finos, femininos, mas o fio sugere um homem disfarçado. Watson se agachou tocando uma pétala úmida. Feminino? Uma mulher, então? Sherlock balançou a cabeça. Não. Um impostor habilidoso. A ordem treinava assim, rostos trocados como luvas. Elias interveio, a voz trêmula. A máscara em si era lendária, Holmes. Feita de porcelana fina, com um mecanismo que revela compartimentos secretos quando ativada por uma frase em latim. Dizem que contém receitas de venenos indetectáveis e máscaras de látex precursoras. Sherlock ergueu uma sobrancelha, aproximando-se de uma mesa onde taças de champanhe abandonadas brilhavam. E o bilhete? Encontrado onde? Elias apontou para o chão perto do cofre lateral, uma porta de ferro embutida na parede, agora trancada, mas com arranhões frescos. Ali, como se o ladrão quisesse que soubéssemos. Sherlock examinou o cofre, os dedos traçando as marcas. Não forçado, uma chave mestra ou conhecimento interno, alguém que você confiava, Sr. Hawthorne. Watson sentiu o estômago revirar, observando Elias corar levemente. Ele sabe mais do que diz. Elias, os curadores. Algum deles compareceu ao baile? Elias hesitou, os olhos fixos no chão. Sim, 2. Mas são leais à família Ashford há décadas. Sherlock se endireitou, o olhar penetrante. Lealdade pode ser uma máscara fina, Watson. Vamos interrogar os convidados restantes. Enquanto saíam do salão, o relógio da mansão soou 11 badaladas, o som grave reverberando como um coração acelerado. Watson apertou o braço de Elias, sussurrando. Confie em mim. Conte tudo. Mas Elias apenas acenou, os olhos sombreados por algo que parecia remorso. A meia-noite se aproximava, e com ela, faces que poderiam cair, revelando traições que cortavam mais fundo que qualquer lâmina envenenada. A chuva fina persistia lá fora, transformando as ruas de Mayfair em rios espelhados que refletiam as luzes gasosas como ilusões tremulantes.
enquanto Sherlock Holmes e Dr. Watson seguiam Elias Hawthorne pelos corredores labirínticos da mansão Ashford. O ar dentro era mais denso agora, impregnado de umidade que se infiltrava pelas janelas altas, misturando-se ao cheiro de madeira envernizada e perfume residual do baile, um aroma doce e pegajoso que grudava na pele como segredos não confessados. Watson caminhava ao lado de Elias, sentindo o braço do amigo tenso sob o seu toque, uma tensão que ecoava as dúvidas que fervilhavam em seu peito. Por que ele hesita tanto? Lembranças da juventude inundavam sua mente. Noites em que Elias o ajudara a estudar para exames, dividindo cigarros e confidências sobre sonhos de uma vida além da medicina. Agora, aqueles olhos, outrora francos, pareciam velados por uma máscara invisível. Sherlock ia à frente, os passos ecoando no piso de azulejos venezianos, importados séculos atrás para imitar os canais de uma cidade de carnivais eternos. Ele parou diante de uma porta entreaberta, levando-o a uma biblioteca adjacente ao salão de baile. O ar ali mais seco, carregado de couro antigo e tinta seca. Os convidados restantes estão aqui, reunidos por Lord Ashford, disse Elias, empurrando a porta. O cômodo era um santuário de conhecimento sombrio, prateleiras altas, abarrotadas de tomos encadernados em couro, mapas amarelados de Veneza e Londres entrelaçados, e um grande retrato de Lord Ashford pai, com olhos que pareciam seguir cada movimento. Um grupo de cerca de 20 nobres, ainda em trajes de baile, máscaras penduradas nos pescoços como talismãs, murmurava ansiosamente ao redor de uma mesa central, taças de conhaque nas mãos trêmulas. Lord Ashford, um homem de meia idade com bigode grisalho e olhos frios como aço, ergueu-se ao vê-los, o rosto corado pela raiva contida. Holmes, você chegou. Essa afronta não pode se espalhar. Sherlock inclinou a cabeça educadamente, mas seus olhos já varriam o grupo, catalogando detalhes. Uma senhora com luvas de renda suja de lama, um cavalheiro com um broche de serpente que brilhava suspeitosamente. Descreva o baile, Lord Ashford. Quem teve acesso ao cofre? O nobre gesticulou irritado. Todos dançaram livremente, máscaras para todos, anonimato garantido. Mas a máscara sumiu durante o intervalo da harpa. Watson observou Elias se sentar ao lado de um curador idoso, trocando olhares que pareciam carregados de cumplicidade velada. Sherlock começou a circular o grupo, a voz calma, mas imperiosa. Alguém notou um convidado solitário, talvez ajustando uma máscara com pressa? Uma dama de meia-idade, com plumas no chapéu, ergueu a voz. Eu vi um homem de capa preta perto da biblioteca. Ele cheirava a lavanda forte, como se quisesse mascarar algo. Sherlock acenou, aproximando-se dela. E o broche? Alguém com uma serpente? A dama assentiu, os olhos arregalados. Sim, no peito. Parecia da ordem, lendas antigas. Murmúrios se espalharam, o ar ficando elétrico com o nome da sociedade secreta. Watson sentiu um calafrio. Ele conhecia as histórias de Elias sobre a ordem, impostores que trocavam faces para espionar inimigos da coroa, mas cujos venenos haviam envenenado aliados também. Elias interveio, a voz elevada para acalmar. São apenas lendas, cavalheiros. A ordem dissolveu-se há um século. Mas Sherlock se virou para ele, os olhos faiscando. Lendas que roubam máscaras, Sr. Hawthorne. Interessante. Ele pegou uma taça abandonada, cheirando o resíduo. Conhaque com traço de látex, material para disfarces. Alguém aqui testou uma face falsa esta noite. O grupo agitou-se, acusações voando como flechas. Watson puxou Elias para o canto, o coração apertado. Você viu esse homem de capa? Elias desviou o olhar. Talvez, mas John, as dívidas... Eu recusei uma oferta por uma relíquia similar semanas atrás. Um homem com sotaque italiano. Watson apertou o ombro dele. Conte a Holmes.
Ele pode ajudar. Mas Elias balançou a cabeça, o remorso evidente. Não ainda, pode ser nada. Sherlock, enquanto isso, encontrou um lenço descartado sob uma cadeira, bordado com iniciais EH. Ele o ergueu, o tecido úmido da chuva. Seu lenço, Sr. Hawthorne. Elias empalideceu, pegando-o. Devo tê-lo perdido no salão. O relógio da biblioteca soou 11h30, o badalar grave como um veredicto. Sherlock guardou o lenço. Perdido ou deixado como pista? Vamos ao cofre. No cofre, Sherlock examinou os arranhões, revelando um padrão, não força bruta, mas uma chave codificada. A máscara ativa um mecanismo maior, Watson. Venenos para assassinar reputações ou vidas em um baile como este. Watson sentiu a dúvida crescer, olhando para Elias, que evitava seu olhar. A meia-noite se aproximava, e com ela, rostos que poderiam cair, desmascarando não só ladrões, mas corações traídos. Apesar da meia-noite soar distante ainda, seu eco parecia pulsar nas veias de Sherlock Holmes, enquanto ele emergia do cofre da mansão Ashford, o lenço de Elias Hawthorne ainda entre os dedos. O tecido úmido exalando um traço sutil de lavanda que se misturava ao ar carregado de tensão no salão de baile adjacente. A chuva lá fora havia cessado, deixando um silêncio úmido que se infiltrava pelas frestas das janelas altas, como se a própria Londres prendesse a respiração ante o enigma que se desdobrava. Watson seguia de perto, o coração dividido entre a lealdade ao amigo de outrora e a lógica implacável de Sherlock, que agora interrogava Lord Ashford com a precisão de um cirurgião dissecando uma ferida oculta. A ordem dos impostores. Você acredita em sua existência, Lord? Sherlock perguntou, a voz ecoando no salão vazio, onde ecos de música fantasma ainda pareciam dançar nas sombras alongadas dos lustres apagados. Lord Ashford, sentado em uma poltrona de veludo desgastado, girava um anel de sinete no dedo, o metal frio refletindo a luz fraca de um candelabro solitário. Seu rosto, marcado por rugas de autoridade aristocrática, contorcia-se em desdém misturado a medo. Lendas, Holmes. Meu avô as contava para assustar ladrões, mas se essa máscara sumiu e com ela os segredos que ela guarda... Ele parou, os olhos desviando para Elias, que permanecia de pé perto da porta, as mãos cruzadas como se rezasse por salvação. Watson observou a troca de olhares, sentindo o ar espessar com suspeitas não ditas, o cheiro de cera derretida e perfume murcha criando uma atmosfera sufocante, como um baile onde todos usavam máscaras, mas ninguém dançava de verdade. Sherlock circulou a mesa central, os dedos roçando uma taça de conhaque abandonada, o líquido âmbar ainda girando levemente de um toque recente. Os venenos da máscara, para que servem exatamente? Ashford hesitou, inclinando-se para a frente, a voz baixa como um confessionário. Fórmulas antigas para disfarces que alteram traços faciais temporariamente, ou venenos que mimetizam doenças naturais. A ordem usava para proteger a coroa, infiltrando espiões inimigos. Mas se nas mãos erradas, poderiam assassinar em um salão lotado como o de hoje. Watson sentiu um calafrio, imaginando o caos, nobres caindo durante o baile, faces contorcidas em agonia disfarçada de fadiga. E o bilhete? A meia-noite revela todos os rostos falsos. Uma ameaça ao baile? Sherlock acenou, examinando o bilhete sob a luz. Não ao baile passado, ao próximo, o grande baile da coroa, amanhã à noite. A máscara é a chave para um disfarce perfeito, permitindo que o ladrão se infiltre e mate. Elias interveio, a voz trêmula mas urgente, aproximando-se do grupo com passos hesitantes que ecoavam no piso de mármore. Holmes, eu juro, eu protegi essa coleção com a vida. As ofertas que recebi eram de colecionadores excêntricos, nada mais. Mas Sherlock se virou para ele, os olhos como lâminas.
Excêntricos com sotaque italiano e interesse em máscaras. Conte-me sobre o último leilão privado, senhor. Hawthorne. Elias corou, sentando-se pesadamente em uma cadeira, o couro rangendo sob seu peso. Há um mês, um homem mascarado, chamava-se o Fantasma de Veneza, ofereceu uma fortuna por artefatos da ordem. Eu recusei, mas ele deixou um cartão com uma serpente gravada. Watson, ao lado, sentiu o estômago revirar. Ele lembrava de Elias, mencionando dívidas em cartas antigas, mas nunca imaginara que o amigo estivesse à beira do abismo. Enquanto Sherlock pedia para ver o cartão, Watson puxou Elias para o corredor adjacente. O ar ali mais fresco, carregado apenas pelo cheiro de chuva, evaporando nas pedras. Por que não me contou antes? As dívidas, como graves são? Elias baixou a cabeça, as mãos tremendo ligeiramente. Graves o suficiente para perder tudo, John. Lord Ashford ameaça vender a coleção se não houver lucro, mas eu não roubaria. Você me conhece. Watson apertou o ombro dele, a amizade lutando contra a dúvida que Sherlock plantara. Eu conheço, mas Holmes vê padrões onde eu vejo amigos. Ajude-nos a provar sua inocência. Elias acenou, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia culpa, como se uma máscara interna rachasse. Sherlock emergiu do salão com o cartão na mão, o papel envelhecido exalando um perfume almiscarado. Serpente com olhos de rubi, símbolo da ordem. Nosso fantasma não é fantasma, é um remanescente vivo. Ele guardou o cartão e gesticulou para a saída. Vamos ao salão de baile novamente. As pistas não param na meia-noite. No salão, Sherlock examinou o piso, encontrando uma lasca de porcelana fina perto do cofre. Fragmento da máscara, talvez quebrada na pressa. O ladrão a danificou. Isso significa que o mecanismo pode estar comprometido, mas ainda funcional. Watson sentiu a urgência crescer. O relógio marcando 11h45. O badalar iminente como um veredicto. Elias seguiu em silêncio, sua presença um peso que o Watson carregava, dividido entre lealdade e a verdade que se aproximava como a neblina da noite. A mansão parecia viva agora, cada sombra um possível impostor, enquanto eles vasculhavam os cantos do salão, o cheiro de rosas murchas misturando-se ao de medo humano. Sherlock encontrou um par de luvas descartadas atrás de uma cortina, de couro fino com traços de látex interno, para moldar faces. O ladrão planejava um disfarce imediato. Watson, ajudando a erguer a cortina, viu uma mancha escura no tecido. Tinta ou sangue? Holmes, olhe isso. Sherlock examinou, o nariz franzindo. Sangue seco, mínimo. Uma ferida superficial durante o roubo. À meia-noite soou então, o sino grave reverberando pela mansão como um desmascaramento, e com ele um grito ecoou de cima. Uma camareira encontrara uma pista no quarto de hóspedes. Watson correu, o coração disparado, Elias atrás, sabendo que a noite revelava não só rostos, mas almas. O sino da meia-noite ainda ecoava pelos corredores da mansão Ashford, um som grave que parecia acordar fantasmas adormecidos nas tapeçarias antigas, enquanto Sherlock Holmes subia as escadarias de mármore em passos rápidos, o casaco balançando como asas de corvo na bruma interna da casa. O ar ali em cima era mais rarefeito, carregado de um perfume floral residual dos quartos de hóspedes, misturado ao leve odor de mofo de cortinas não abertas há dias, criando uma atmosfera de intimidade violada. Watson seguia de perto, o pulso acelerado não só pela descoberta gritada pela camareira, mas pela presença de Elias ao seu lado, cujo rosto pálido refletia a luz tremulante das lamparinas de parede como uma máscara rachada. O que mais ele esconde? Watson pensou, a lealdade ao amigo colidindo com as evidências que se acumulavam como neve em uma nevasca vitoriana.
A camareira, uma mulher de meia idade com avental amarrotado, esperava no corredor do segundo andar, os olhos arregalados de terror, apontando para uma porta entreaberta. Eu arrumava o quarto de hóspedes, senhor, e encontrei isso na cama. Sherlock entrou primeiro, a lupa já em mãos, iluminando o quarto modesto. Uma cama de dossel com lençóis desarrumados, uma cômoda de mogno com gavetas semiabertas e no centro da cama, um frasco de vidro pequeno tampado com cera vermelha, exalando um aroma acre de ervas amargas. Veneno, Sherlock murmurou, pegando o frasco com cuidado, o líquido verde dentro, girando levemente como um olho maligno. Watson se aproximou, sentindo o estômago revirar. Da máscara! Elias atrás engasgou. Impossível. O compartimento só abre com a frase da ordem. Sherlock examinou o rótulo improvisado no frasco, caligrafia idêntica ao bilhete. Beladona destilada, indetectável em vinho ou chá. Suficiente para 10 mortes. Ele guardou o frasco no bolso interno, os olhos varrendo o quarto. O ladrão usou este quarto para se disfarçar. Veja as luvas de látex na cômoda e maquiagem residual no espelho. O espelho em questão, emoldurado em ouro folheado, refletia o rosto de Watson distorcido pela poeira, mas Sherlock apontou para manchas de base e bigodes falsos descartados. Um homem transformando-se em mulher ou vice-versa. A ordem era mestre nisso. Watson tocou o espelho, sentindo um frio sobrenatural. E o bilhete mencionava rostos falsos. Isso é para o baile da coroa amanhã? Elias interveio, a voz urgente, aproximando-se da cômoda como se quisesse esconder algo. Holmes, isso prova que o ladrão é da ordem. Eles querem vingar a dissolução, expor a elite com assassinatos disfarçados. Mas Sherlock se virou para ele, notando as mãos trêmulas. Ou alguém que conhece os segredos da ordem. Você, Sr. Hawthorne, como curador, tem acesso a textos sobre a frase de ativação. Elias recuou, o rosto corando. Eu estudo, sim, mas nunca usei. John, você acredita em mim, não é? Watson hesitou, o coração apertado pela dúvida. Eu quero, Elias. Mas as evidências... Sherlock interrompeu, encontrando um pedaço de porcelana no chão, combinando com a lasca do cofre. Quebrada durante a fuga, a máscara está danificada, mas o veneno foi extraído antes. Lord Ashford irrompeu no quarto, alertado pelo barulho, o hobby de seda sussurrando contra o piso. O que é isso? Mais escândalo? Sherlock mostrou o frasco. Uma tentativa de assassinato iminente, Lord. O baile da coroa é o alvo. Convidados da realeza, embaixadores, todos vulneráveis a um impostor com a máscara. Ashford empalideceu sentando-se na cama. Meu filho estará lá. Protejam-no. Watson sentiu a gravidade, imaginando o caos, veneno em taças, faces caindo em agonia durante danças elegantes. Precisamos da lista de convidados do baile de hoje, Holmes. Sherlock acenou. E interrogar o fantasma de Veneza. Ele deixa rastros, o cartão, o perfume. Enquanto desciam as escadas, Elias ficou para trás, murmurando para a camareira, mas Watson notou o olhar culpado. No salão principal, Sherlock organizou os nobres restantes, interrogando-os um a um. Uma condessa mencionou um convidado com capa preta que desapareceu após o intervalo, cheirando a lavanda. Um duque admitiu ter visto uma figura ajustando uma máscara no jardim, perto de uma saída lateral. Parecia Elias, mas com plumas, disse o duque. Watson sentiu o mundo girar. Elias, disfarçado, ele confrontou o amigo no canto. Você saiu para o jardim? Elias negou, mas o suor em sua testa traía. Eu fui pegar ar. Mas juro, John, o relógio marcou 12h30, a meia-noite passada, mas o enigma fervia. Sherlock encontrou-lhe um convite amassado no jardim para o baile da coroa com uma serpente rabiscada. O plano é amanhã. Vamos à sede da ordem.
Rumores dizem que está em um clube privado em Soho. Watson seguiu, o coração pesado, a chuva recomeçando lá fora, lavando ruas, mas não dúvidas. Elias os acompanhou, sua presença um véu de mistério, enquanto Londres dormia, alheia às faces que cairiam ao anoitecer. A chuva recomeçava com vigor, transformando as ruas de Mayfair em cascatas reluzentes que refletiam os lampiões a gás como estrelas caídas, enquanto Sherlock Holmes, doutor, Watson e Elias Hawthorne emergiam da mansão Ashford, o ar noturno carregado de umidade que grudava nos casacos como segredos pegajosos. O cheiro de terra molhada misturava-se ao de fumaça distante de chaminés, criando uma sinfonia olfativa que Watson inalava profundamente, tentando acalmar o turbilhão de dúvidas que girava em sua mente. Elias caminhava ao seu lado, o passo hesitante contrastando com a determinação de Sherlock à frente, que cortava a neblina com o olhar afiado, já mapeando o caminho para Soho. O clube privado, o Véu de Veneza, é onde remanescentes da ordem se reúnem, disse Sherlock, a voz baixa para não ser ouvida pelos transeuntes apressados. Lá, máscaras não são acessórios, são identidades. Watson apertou o braço de Elias, sentindo a tensão nos músculos do amigo. Você conhece esse clube? Elias acenou devagar, os olhos fixos no chão encharcado. Ouvi rumores na universidade, John, um lugar para artistas e espiões, onde faces são trocadas como cartas em um jogo. Mas a voz dele tremia, e Watson sentiu a rachadura na armadura da amizade, as evidências do quarto de hóspedes, o lenço, o perfume. Ele está envolvido, mas como? A carruagem os esperava, rangendo sob o peso da chuva, e eles embarcaram, o interior escuro cheirando a couro úmido e tabaco velho. Sherlock desdobrou o mapa improvisado em seu joelho, traçando rotas com o dedo. Soho é um labirinto de becos, Watson, perfeito para impostores. O trajeto foi silencioso, interrompido apenas pelo trote dos cavalos e o tamborilar da chuva no teto. Watson observava Elias, que olhava pela janela embaçada, o reflexo distorcido como uma máscara mal feita. As dívidas? Conte-me a verdade, Elias. O fantasma ameaçou você? Elias suspirou, o som perdido no barulho externo. Ele ofereceu salvação, John. Dinheiro para salvar a coleção, mas eu recusei. Se eu aceitasse, seria o traidor. Watson quis acreditar, mas o frasco de veneno queimava em sua memória. Sherlock interrompeu, a voz cortante. Traição é uma arte, Sr. Hawthorne. A ordem a aperfeiçoou. Soho surgiu como um mundo à parte. Ruas estreitas ladeadas por lanternas vermelhas e portas discretas. O ar carregado de ópio e risadas abafadas de bordéis. O Véu de Veneza era uma fachada modesta, uma placa desbotada com uma máscara estilizada, guardada por um porteiro de olhos encapuzados. Sherlock mostrou um cartão falso, forjado em minutos na carruagem, e eles entraram. O interior, um labirinto de salões enfumaçados, onde figuras mascaradas conversavam em sussurros, o cheiro de incenso e vinho tinto preenchendo o espaço. Fique perto, Sherlock murmurou, circulando como um fantasma. Watson viu mesas com espelhos e maquiagens, paredes com retratos de venezianos mascarados que pareciam vivos. Eles se aproximaram de um balcão, onde um barman com cicatriz no rosto servia drinks. O fantasma. Ele esteve aqui? Sherlock perguntou, deslizando uma moeda. O homem hesitou, mas acenou. Esta noite. Falou de uma máscara perdida, de vingança contra a coroa. Disse que a meia-noite era só o começo. Elias empalideceu e Watson o segurou. Você o conhece? Antes que Elias respondesse, uma figura encapuzada se aproximou, a voz sibilante. Estranhos não são bem-vindos. A ordem vela seus segredos. Sherlock sorriu friamente. E eu velo os dela. Onde está a máscara? A figura riu, mas recuou, deixando um bilhete. O baile revela o traidor entre vocês.
O confronto escalou, uma briga rápida, onde Sherlock desarmou o encapuzado, revelando um curador do museu sob a máscara. Eu fui forçado, o homem gemeu, pelo fantasma. Ele quer destruir a elite com venenos no baile da coroa. Watson sentiu horror crescer, mas Elias pareceu aliviado. Ou culpado. Sherlock interrogou o curador, descobrindo um esconderijo na taverna ao lado. Lá eles encontraram disfarces e um mapa do palácio, marcado para o baile. O plano é injetar veneno nas taças reais, Sherlock disse. Watson confrontou Elias. Você sabia? Elias negou, mas lágrimas traíam. A meia-noite passara, mas o anoitecer do dia seguinte prometia desmascaramento total. O anoitecer do dia seguinte pairava sobre Londres como um véu de suspense, a neblina diurna dissipando-se lentamente para revelar o palácio de Buckingham em toda sua glória austera, enquanto Sherlock Holmes e Dr. Watson se preparavam para o grande baile da coroa, os trajes formais escondendo armas e dúvidas. O ar estava carregado de expectativa. O cheiro de flores frescas e cera nova dos salões reais, misturando-se ao leve odor de tensão humana, como suor sob sedas finas. Watson ajustava a gravata no espelho do quarto alugado, o reflexo mostrando linhas de fadiga em seu rosto, mas seus pensamentos estavam em Elias, que o seguira até ali, jurando inocência, mas carregando o peso de segredos como uma máscara pesada. A verdade sai esta noite, pensou ele, o coração apertado pela possibilidade de traição. Sherlock, impecável em fraque preto, examinava o mapa do palácio no joelho. O fantasma se infiltrará como convidado. A máscara, danificada ou não, permitirá o disfarce perfeito para acessar as taças reais. Elias, sentado em uma cadeira, interveio. Eu posso ajudar. Conheço a frase da ordem. Facies revelat animam. Sherlock ergueu o olhar, suspeito. Você sabe a frase? Como? Elias corou. Estudei os textos para proteger a coleção. Watson quis intervir, mas o coxo os chamou, levando-os ao palácio, onde guardas em uniformes vermelhos vigiavam entradas, o ar vibrando com música de orquestra filtrando pelas portas. O baile era um turbilhão de cores e máscaras, nobres girando em valsas elegantes, o salão iluminado por candelabros de cristal que lançavam prismas dançantes. Sherlock circulou, os olhos catalogando faces. Uma duquesa com plumas, um embaixador com serpente no broche. Watson dançava com Elias, sussurrando, se vir o fantasma, me avise. Mas Elias parecia distraído, os olhos no relógio. De repente, Sherlock puxou Watson para o lado, apontando uma figura de capa preta perto das taças. Ele. A perseguição começou, através de corredores laterais, o som de passos ecoando como batimentos acelerados. Eles encurralaram o homem em uma câmara secreta, onde a máscara jazia em uma mesa. O compartimento aberto, revelando venenos. O fantasma removeu a própria máscara. Era um curador rival de Elias, forçado pela ordem corrompida. Elias nos traiu, ele cuspiu. Ele vendeu segrédios por dinheiro. Watson virou-se para Elias horrorizado. Não! Mas Elias confessou, lágrimas escorrendo. As dívidas. Eu aceitei a oferta, mas tentei parar. Sherlock desarmou o mecanismo, salvando o baile, mas a traição cortou Watson como uma lâmina. A confissão de Elias ecoava na câmara secreta do palácio. O ar pesado com o cheiro de veneno neutralizado e traição revelada, enquanto Sherlock Holmes amarrava o fantasma, os olhos frios fixos no amigo de Watson, que desabava contra a parede de pedra fria. A música do baile filtrava distante, valsas alegres contrastando com o caos interno de Watson, cujo mundo rachava como porcelana fina. Por que, Elias? Ele perguntou, a voz quebrada, o coração sangrando pela amizade perdida em ganância. Elias soluçou. As dívidas me cegaram. A ordem prometeu salvação, mas eu recuei no final.
Sherlock, impassível, chamou guardas, mas consolou Watson com um gesto raro. A verdade liberta, mesmo que doa. A ordem foi desmantelada, máscaras e venenos confiscados, Londres salva do desmascaramento mortal. Watson perdoou Elias em parte, a lealdade sobrevivendo como raiz teimosa. Sherlock, fumando o cachimbo na Baker Street dias depois, sorriu. Faces caem, Watson, mas amizades verdadeiras se reerguem. A neblina lá fora sussurrava novos enigmas, mas por agora a paz reinava, tecida de lições amargas e laços inquebráveis. Se este mistério guiou você pelo nevoeiro londrino e acalmou seu coração para o sono, inscreva-se no Cine Travesseiro para mais noites de enigmas e suspenses sussurrados. Que a paz da noite envolva sua mente como a névoa suave de Baker Street, embalando os sonhos em serenidade profunda, onde cada segredo se dissolve em silêncio e cada amizade verdadeira encontra repouso. Bons sonhos, caro viajante das histórias. Durma bem.